Nós vamos falar sobre este livro aqui, ó. As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, né? E Sir Isaac Newton. Isaac Newton, Sir. Muito bem. Esse livro, ele é da editora Pensamento. Editora Pensamento, ele tem 224 páginas. E, na verdade, originalmente, o título dele é assim, ó. Observações sobre as profecias de Daniel, né? E o Apocalipse de São João. Ok? Porque, na verdade, o livro a maior parte do livro, ele trata das profecias do livro de Daniel. E aí, por exemplo, são 224 páginas, e você vai até a página 171, até a página 171, exatamente, com o livro de Daniel. Aí aqui, ele começa, na página 171, ele começa a tratar, ele vai falar sobre o Apocalipse. Então, o título em inglês está invertido, na verdade, dá prioridade ao Apocalipse no título, as profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, mas o título original são observações sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de São João, em duas partes. Então, uma parte é bem maior que a outra, e vai tratar, a maior parte do texto trata sobre o livro de Daniel. Por que o livro de Daniel? Porque Daniel, inclusive ele diz isso no livro, o livro de Daniel é a chave para entender os outros profetas e as escrituras. Desse ponto de vista, principalmente essa questão aí das profecias apocalípticas, né, das revelações escatológicas, do tempo do fim, previsão de futuro. E então, o que o Newton faz nesse livro? Ele pega e vai estabelecer as bases para a interpretação da profecia, e ele vai fazer duas coisas logo no início do livro. Ele vai falar sobre a lei e os profetas. É exatamente disso que se trata. Você tem que estabelecer quais são, em que bases você está trabalhando, como que você vai lidar com as profecias e a partir de qual é o seu ponto de vista, para que você possa fazer isso. E quando você tem uma hermenêutica bem embasada, aí você tem como desenvolver a sua análise, a sua observação e como estabelecer os fundamentos da interpretação que você está fazendo. Regra básica de hermenêutica, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, e é exatamente isso que o Newton faz nesse livro. Bom, o Newton, então, ele tem uma proposta historicista, gente. Ele se propõe a localizar os grandes eventos da história a partir de Daniel e Apocalipse. Então, ele parte da Escritura, tenta localizar esses eventos na história para ver a aplicação. E dentro daquilo que ele se propôs mesmo, de você pega as datas, calcula as datas, vê o que aconteceu naquela data, para ver se aquilo é o cumprimento da profecia. Como a gente está fazendo aqui no canal. Se você olhar os nossos vídeos, vai ver isso aí. E uma outra coisa que você vai ver também é que ele aceitava Daniel e Apocalipse como revelação mesmo. Então, o maior cientista da história aceitava Daniel e Apocalipse como palavra de Deus, revelação de Deus. E, não especificamente Daniel e Apocalipse, mas ele tem um carinho com a Escritura como um todo. Então, ele aceita a Bíblia toda como sendo palavra de Deus, como revelação divina. Muito bem. Então, aqui a primeira coisa. Quando você abrir o livro, a parte 1 é exatamente sobre Daniel, né? E a parte 2 é sobre o Apocalipse. Nos começa com o livro de Daniel. Ele vai dar a visão da imagem de Nabucodonosor, capítulo 2 de Daniel, no terceiro capítulo dele. Aí ele pula para capítulo 7 de Daniel, a visão das 4 bestas, e aí ele vai começar a trabalhar com essa historicidade aí do livro de Daniel, mostrando os 4 reinos, desde Babilônia, depois o Império Medo-Persa, os 4 impérios, né? Império Babilônico, depois o Medo-Persa, depois o Império Grego e, por fim, o Império Romano. E aí, quando ele chega no Império Romano, ele aplica a profecia do jeito que ela está lá. Você tem o Império Romano unificado, depois você tem o Império Romano dividido,
Quando chega nos pés da estátua, você tem parte de barro, parte de ferro, e dividido em 10 dedos. Então, ele segue toda essa sequência e fala: o Império Romano, quando ele caiu, ele se dividiu em 10 reinos. Os 10 reinos, aí são aqueles que a gente conhece, só que ele tem algumas alterações, por causa da época que ele está avaliando ali, ele tem umas diferenças, porque os nomes parecem um pouquinho diferentes, mas onde você lê, por exemplo, acho que ele põe Alanos e outros reinos ali, são 3 reinos que a gente usa outros nomes, né? Ele é historicista mesmo. Isso aqui cumpriu quando o Império Romano caiu, quando o Império Romano do Ocidente se transformou em 10 reinos, os 10 reinos são tais reinos, e a profecia foi cumprida ali. Depois dessa divisão em 10 reinos, você tem a presença, né, o surgimento do chifre pequeno, exatamente como de Daniel, 3 reinos têm que cair, cai 3 reinos e na sequência surge um 11º reino, né? Ele surge depois, após a queda desses aí, ele pelo menos se torna um reino e recebe autoridade sobre os santos, como diz o livro de Daniel, após a queda desses 3 reinos, e ele segue exatamente. Então é uma abordagem historicista. Você que está vendo aqui no nosso canal e está acompanhando essa abordagem aí, pode ir lá. E vai mostrando como a profecia de Daniel vai se cumprindo ali integralmente, cumprindo, né, dentro daquele negócio, principalmente a questão do Império Romano. Os 10 reinos representados pelos 10 chifres. E aí o capítulo 7 aqui, o 1/10 chifre da 4ª besta, que é o chifre pequeno. E aí ele diz, o chifre pequeno, que nós dissemos também no canal, né, constituído pelo papado, tem 3 características aí importantes do chifre pequeno. Número 1, ele é um reino, porque ele é um dos chifres do 4º animal. Então você tinha 10 reinos, aí cai em 3, sobe um terceiro, sobe um outro reino, né, o 11º. Esse reino, a característica política deles é o fato de que ele também é um chifre, então ele é um dos reinos que surgem após o término do Império Romano, a queda do Império Romano na sua versão unificada. Ele é um desses reinos, então, do Império Romano dividido. 2, a questão ele é um chifre pequeno, mas ele tem olho, ele é diferente dos outros, ele tem um olho e uma boca. E aí ele fala, né, ele é um vidente, ele é um profeta e ele é um legislador. Porque o profeta, se você pega o texto de Samuel depois para ver, né, essas coisas são muito interessantes. O texto de Samuel diz assim, que o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. E quando você vai depois para o próprio texto aqui do Isaac Newton, ele vai dizer o seguinte, aí vamos ler aqui, página 66, né? No início aqui no finalzinho da página 65, ele diz, assim, sobre o chifre pequeno do texto de Daniel, assim, temos que procurá-lo entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas esse era um reino de um tipo diferente dos outros 10 reinos, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, com olhos e boca. Pelos olhos era um vidente, e pela boca, que falava grandes coisas e mudava os tempos e as leis, era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei é a Igreja de Roma. Entendeu? Um vidente, no grego episcopos, é um bispo, no sentido literal da palavra. E essa igreja reivindica o bispado universal. E depois vai falar da profecia, né, da escritura da verdade e tudo mais. Vai falar da apostasia, que segue depois. Então ele faz esse primeiro 14 capítulos aqui do livro de Daniel. A parte 2 é o Apocalipse. Aí ele vai fazer a mesma coisa, né? Quando foi escrito o livro do Apocalipse. Inclusive, ele apresenta uma outra proposta, né? Ele segue a tradição siríaca de que o Apocalipse teria sido escrito por João e que ele teria sido preso na ilha de Patmos na época do Nero ainda. E não na época do Domiciano. Isso joga a produção do livro mais para trás. Mas você tem assim, eu não acho que foi, viu? Eu estou dizendo que está no livro. Estou dizendo que não é uma tese só do Newton, né? Muita gente acha que o Apocalipse ele foi escrito antes. Inclusive, ele serve de base, aquelas revelações que estão no João, servem de base, do ponto de vista dessas análises, para os textos do Pedro, que usa um monte, né, de referências, exatamente como está no livro do Apocalipse, a abordagem de Paulo, as abordagens que Paulo faz sobre o anticristo e sobre trombeta e tudo mais, que já pode ser
derivada desse conhecimento que o João mostra no livro do Apocalipse. Mas eu acho que o Apocalipse é uma produção mais tardia mesmo, com a maior parte da tradição da igreja, de que o João é preso na ilha de Patmos no reinado de Domiciano, lá na frente. Agora, é interessante, porque depois vai falar das relações entre o Apocalipse e o livro da lei, e depois e o culto de Deus no templo. Aqui tem um monte de chave, gente, para você entender o Apocalipse. Você entender as coisas, porque é a lei e os profetas. Se você entende os sacrifícios, entende os cultos, entende as festas, entende o calendário e entende a lei, pronto, você já resolve mais um monte de coisa. E, é claro, as relações entre as profecias de João e de Daniel. É isso, meus queridos. Sir Isaac Newton, Sir, nós estamos à sua disposição também para contato. Se você quiser falar com a gente, viagem aos mistérios do reino, tudo junto, minúsculo, né? Viagem aos mistérios do reino, @gmail.com, ou Adeilson Santana, @gmail.com, é Gmail também. Você escreve para a gente e se você quiser fazer contato e perguntar alguma coisa também, propor alguma coisa. Além disso, você pode também, claro, em todos os vídeos aí, você deixa o seu comentário e eu vou... Tem alguns comentários que eu não respondi, né? Mas eu vou ficar me policiando agora mais nessa questão de tentar responder os comentários todos e dar um retorno aí a todo mundo que participa lá. Obrigado por assistir ao vídeo. Se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.